Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos passando por aqui para receber um comando do Espírito Santo. Hoje o tema da nossa ministração é o poder da transformação. O poder é a palavra de Deus e a transformação é o resultado da palavra em nós. Então, se nós somos transformados pela palavra de Deus, tudo isso é porque a palavra tem poder. E nós estamos hoje seguindo e vamos examinar a vida de uma pessoa chamada Judá. Judá era um dos filhos de Jacó com Lia. Judá teve muitos erros, muito pecado, que gerou grandes maldição em sua vida. E nós estamos examinando que ele pecou, só que ele tinha dentro dele uma liderança. Deus já tinha escolhido Judá, só que Judá teve que passar por um grande processo para então entender que era através dele que Deus iria trazer o Cristo para esta terra, através da sua linhagem. Então, Jacó, ele tinha 12 filhos, tinha 13. Uma era uma mulher, a Diná, e os outros eram 12 filhos, 12 homens, né? E depois foram feitos 12 tribos desses 12 filhos homens de Jacó. Só que Judá, aqui no Gênesis 37, 26, a gente vê que nesse exato momento, por inveja de José, o Judá deu a ideia de vender o seu irmão como escravo. Porque eles tinham muita inveja de José, porque José ele era um homem escolhido. E a escolha que Deus fez em cima da vida de José era para salvar a própria família. Só que quando uma pessoa ela é escolhida por Deus, ela é diferente. E muitas vezes causa inveja em algumas pessoas. Então foi o que aconteceu aqui. Os irmãos de José tinham inveja dele. E Judá, que já tinha ali dentro dele uma liderança dentro dele, ele deu a ideia aos irmãos de vender o seu irmão como escravo. E nesse momento, tudo aconteceu como Judá tinha premeditado. Só que pelo pecado de Judá, ele atraiu grandes maldições sobre a tua vida. Porque ele criou os seus filhos fora da presença de Deus. Então, esses 2 filhos que ele teve se transformaram homens que eram homens fora dos mandamentos do Senhor, homens que zombavam, homens que não tinham nada de temor da palavra do Senhor, e por jogar a semente na terra, por não dar linhagem, por não dar filhos à sua esposa, Deus permitiu que a morte tocasse os dois, e os dois morreram. Isso foi uma maldição provocada pelo próprio Judá. Por ter feito aquela maldade com o seu irmão, ele atraiu maldição para toda a sua família. É assim que acontece. Então a gente vê que Judá, ele era um homem marcado por grandes desgraças, né? Grandes maldições, coisas negativas aconteciam na sua família. Então a gente vê que por querer cobrar uma promessa, a nora de Judá, ela se disfarça de prostituta e se deita com o seu sogro Judá. E ela engravida do sogro, e isso também naquela época era abominável. Mas aconteceu na vida de Judá. Então Judá, você vê que ele tem uma linhagem marcada. Tudo por conta do seu pecado. Muitas vezes a gente pensa que o pecado que ninguém viu, ninguém sabe, ficou para trás. Mas a Bíblia também fala que o pecado alcança até a tua 4ª geração. Agora, as coisas boas que você faz alcança até a 1000ª geração. Então, o pecado de Judá alcançou seus filhos, alcançou sua nora, até que ele se arrependa. Esse pecado continua pegando todos da sua geração, da sua linhagem. Então, nós estamos contemplando e observando a vida de Judá. Aí a gente vê que um pouquinho mais para frente, Judá, ele se arrepende do seu pecado. Por quê? Tem uma parte da história que a fome chegou na sua cidade. A sua cidade, ela foi acometida por grande fome, grandes dificuldades, crise. E aí o seu irmão José, que passou por um longo processo, ele se tornou governador do Egito.
toda a comida estava na mão do governador. E as pessoas tinham que ir até o governador para comprar comida. E os irmãos de José vai até ele para comprar comida, mas não reconhece que ele era o seu irmão, porque o governador tinha uma vestimenta diferenciada. Então a gente vê que nesse momento José, ele fez uma cláusula, ele pediu para que o irmão Benjamim fosse até ele e que ele ficasse como escravo dentro do palácio, para então José, que era o governador, liberar a comida para os seus irmãos. Só que nesse momento Judá, ele disse para o governador, o meu pai já é idoso, e o Benjamim, ele é o único filho que sobrou do amor do meu pai, que era Raquel, porque Raquel era mãe de José e de Benjamim, era o amor da vida de Jacó, né? E ali o José, para Jacó, ele já estava morto, então só sobrou Benjamim, então ele era muito apegado a Benjamim. E Judá disse ao governador: se o meu irmão não retornar para casa, com certeza o meu pai não vai sobreviver e vai descer à sepultura. Então nesse momento José se retira da presença deles e vai chorar. Aleluia. Porque ele contemplou o arrependimento do seu irmão. Ele viu que o seu irmão não queria novamente cometer o que ele cometeu no passado. E nesse momento a gente vê que o arrependimento chegou na vida de Judá. E aí José, ele é tocado poderosamente por esse arrependimento. Então a gente está contemplando uma transformação genuína. E hoje nós queremos que você saiba, meu irmão, que você saiba, minha irmã, que é possível sim a transformação. Deus quer que você se arrependa do teu pecado e não cometa mais. Então nesse momento nós podemos contemplar que o Judá teve um arrependimento genuíno, teve uma transformação muito poderosa sobre a tua vida. E aí então a gente observa que depois que Judá se arrependeu, José, ele foi até os seus irmãos e mostrou a sua verdadeira identidade para os seus irmãos. Mostrou a identidade. Então naquele momento ele trouxe todos da família dele para morar com ele ali no palácio. Então a gente vê que todo o plano de Deus era para salvar toda a família. Deus usou José para salvar toda a sua família. E aí a gente vê lá em Gênesis 49:10, que diz o seguinte: o velho Jacó, ele estava profetizando na vida do seu filho Judá. Antes dele morrer, ele profetizou na vida de todos os filhos, mas na vida de Judá foi diferente. Ele disse: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, aleluia, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Então nesse momento a gente vê que Judá, ele era o escolhido para trazer a linhagem de Cristo. Por que que Cristo escolheu um pecador? Por que que Cristo escolheu um pecador? Aleluia. Por que que Cristo escolheu você, meu amado irmão? Por que que Cristo escolheu você? Por que que Cristo me escolheu? Nós somos pecadores, nós somos devedores, mas Deus escolheu cada um de nós, porque Ele não vai fazer conforme a terra deseja. Ele quer fazer como o comando do céu deseja, porque quem decide é o Espírito Santo. Nós não decidimos nada. Então a gente vê que nesse exato momento da transformação de Judá, Deus escolheu uma pessoa que tinha pecado e que se transformou para trazer alguém que iria salvar cada um de nós. O cetro que estava na mão de Judá, na linhagem de Judá, ele estava ali guardando aquele cetro real para aquele que ia chegar. E quem ia chegar? Quem ia chegar era o rei, era o Messias, era o mestre, era o salvador da minha alma e da sua alma. Então Judá foi escolhido. Aí você me fala: mas missionária, depois de tudo o que José passou, não era para que a descendência dele viesse dar a descendência para Cristo? Meus amados irmãos, Deus não vai fazer nunca conforme eu e você espera. Eu falo que Judá foi um remidor. Os seus pecados foram remidos pelo arrependimento.
E Jesus é um remidor, porque Ele remiu o meu pecado e o seu. Então Jesus veio da linhagem de Judá, veio da linhagem de um pecador. Aleluia. Era um plano de Deus, era um plano de Deus. E hoje eu quero que você entenda que se você teve algumas atitudes de pecado no passado, não carregue esse fardo. Não fique achando que você nasceu para viver as maldições, que você nasceu para ficar sendo desprezada, sendo uma pessoa que nasceu para carregar as desgraças deste mundo sobre as tuas costas. Hoje Deus quer dizer para você que se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar. Nós temos aqui duas visões. Quando Judas pecou e entregou Jesus para ser crucificado, ele sentia culpa. Aleluia. Agora, quando Pedro pecou e negou Jesus 3 vezes, ele ficou ali com um arrependimento genuíno. Ele se arrependeu amargamente, assim relata a palavra de Deus. E nesse caminho do arrependimento, Jesus apareceu para ele. E Jesus salvou ele. Jesus o perdoou. Jesus ajudou ele a sair desse caminho da dor, do sofrimento, porque ele se arrependeu. Agora Judas, ele não conseguiu se arrepender. Ele só sentiu culpa. E sabe como que Judas resolveu o seu problema? Ele passou uma corda e se enforcou. Pois eu quero dizer para você, hoje, se arrependa. A Bíblia diz que se você confessar o teu pecado, se arrepender, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Então hoje Deus quer remover esse peso que está nas suas costas. O diabo, ele é acusador, ele não quer que você se arrependa. Ele quer que você leve culpa. Ele quer te fazer se sentir culpado ao nível que você tira a sua própria vida. Pois hoje está repreendido esse espírito da culpa. E que você se arrependa, porque o caminho do arrependimento, você tem Jesus te esperando. Agora o caminho da culpa, você não tem ninguém, você está solitário, sendo bombardeado por mentiras do diabo. Então que hoje você receba esta palavra. Chama-se o poder da transformação. O poder é a palavra de Deus. Recebe ela agora aí. E transformação é o resultado da palavra. Que hoje você seja transformado. Eu vou estar orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui pelos meus irmãos, Pai. Eu sei que essa palavra veio de encontro a muitas pessoas que pediram a Deus uma resposta. Pessoas que cometeram, Senhor, coisas ilícitas no passado e hoje carregam uma culpa, carregam um peso, Senhor, muito grande sobre as tuas costas. E às vezes os seus filhos têm sofrido, Pai, com essa maldição. A tua linhagem é uma linhagem fora dos caminhos de Deus, é uma linhagem violenta, é uma linhagem adúltera, é uma linhagem pecadora. Mas hoje o Senhor quer mostrar para cada um de nós, aleluia, que é possível sim pôr um ponto final nessa maldição mediante ao arrependimento. Porque no momento que Judá se arrependeu, o Senhor trancou a porta da maldição e abriu a porta da realeza, a porta do céu para ele. Porque o Senhor trouxe, Senhor Jesus, através da linhagem de Judá. Senhor, ele participou dos planos de Deus, assim como José também participou dos planos de Deus. Todos nós fazemos parte do grande plano de Deus. Então que nesse momento nós possamos receber esta palavra com alegria e que o Espírito Santo venha grafar na tábua do coração de cada irmão esta palavra, essa ministração. E Espírito Santo, segura nas mãos de cada um que está no caminho da culpa e traz para o caminho do arrependimento. Eu repreendo todo tipo de suicídio, aleluia. Eu repreendo a morte, eu repreendo a culpa de cima desses irmãos que estão sofrendo, que estão com ansiedade, com depressão, se sentindo culpados, se sentindo aprisionados. Hoje que o Senhor possa levá-los para o caminho do arrependimento e da liberdade para cada um dos meus irmãos. Assim eu creio, assim eu agradeço e eu profetizo que grande será o resultado dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, meus irmãos. Receba a palavra, receba a cura, receba a libertação e receba a transformação.
Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu reposiciono a armadura de Deus sobre a tua vida agora. E eu declaro que vocês são mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.